Presidente Bolsonaro assina contrato de concessão de 12 aeroportos da Infraero. Ele também pediu a união de países da América do Sul pela Amazônia. Ex-tesoureiro do PT, João Vacari, é autorizado a cumprir pena em casa com tornozeleira. Ex-deputado Índio da Costa é preso em operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Bandidos assaltam a agência bancária em Blumenau e fazem cordão humano com reféns. No Reino Unido, Câmara dos Lordes aprova projeto para adiar Brexit. Começou a Semana do Brasil, com descontos no comércio e renegociação de dívidas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Durante reunião com países amazônicos, o presidente Jair Bolsonaro pediu a união dos chefes de Estado da América do Sul pela soberania da floresta. Bolsonaro não compareceu ao evento que ocorreu na Colômbia por motivos médicos. Ele se pronunciou por meio de uma videoconferência. No domingo, o presidente irá fazer uma cirurgia abdominal. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi quem representou o presidente brasileiro para acompanhar a adoção do chamado Pacto de Letícia pela Amazônia, entre os países que possuem parte da floresta em seu território. O presidente Jair Bolsonaro desistiu de comparecer pessoalmente ao evento em Letícia, na Colômbia, por recomendação médica. No domingo, dia 8, ele irá fazer uma correção em uma hérnia incisional. Hoje, fez um ano que ele sofreu o atentado que quase custou a sua vida. Participaram da videoconferência com Bolsonaro líderes dos 6 países latino-americanos que promoveram uma cúpula em prol da Amazônia. Estavam presentes os presidentes da Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. A Guiana e Suriname enviaram os respectivos vice-presidentes como representantes. Entre os ausentes estavam Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que não foi convidado para a reunião, e lideranças da Guiana Francesa, território ultramar do país europeu. A reunião é parte de uma convocação global para avançar nas atividades regionais para conservação, desenvolvimento tecnológico, por meio da coordenação de ações para a preservação da Amazônia. Quero também agradecer neste momento que se reúne conosco por meio de telefone o presidente Jair Bolsonaro. Agradecemos ao presidente Bolsonaro também por sua presença e esperamos que a intervenção cirúrgica dos próximos dias seja exitosa. Obrigado, presidente Bolsonaro. O presidente brasileiro criticou a repercussão das queimadas no exterior e defendeu a soberania dos países sobre a Amazônia. Apenas o território brasileiro engloba 60% da floresta. O apelo que eu faço aos amigos presidentes, aos representantes dos países que estão aí no momento, atentem para isso. Nós temos o que os outros não têm. Nós somos os países riquíssimos. Nós temos tudo para sermos, cada um grande país com essas riquezas. Não podemos continuar sendo apenas um mero exportador de commodities e achar que está tudo muito bem lá fora e aqui dentro. Não está tudo bem. Não deixar que essa política seja tratada por outros países. Nós temos que dizer que a Amazônia é nossa. É do Brasil, é da Bolívia, é da Colômbia, é da Venezuela, é do Peru, é das Guianas, é de todos nós. Só dessa forma, com a nossa união, sem nenhum momento ceder a qualquer tentação externa de deixar sob a administração de terceiros a nossa área, é que nós podemos fazer com que essas riquezas revertam em forma de benefício, em forma de bem-estar para os nossos povos. Mais tarde, em um outro evento aqui no Brasil, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro comentou sua participação na videoconferência. Agora há pouco, numa videoconferência, conversando com presidentes de outros países da Amazônia, da nossa região amazônica, eu vi que tinha um ali, sem citar nome, né, que não estava muito a favor das propostas, foi costurada pelos demais como
uma carta de Letícia, tendo em vista a cidade da Colômbia, que estão reunidos, eu não fui por questões médicas apenas, tá certo? Mas um parece que não estava integrado a nós, e disse até que o capitalismo é que está destruindo a Amazônia. Como se no país dele, daqui a pouco você saber qual que é, já sabe, né? Não tivesse ocorrido as maiores queimadas, muito maior que na Amazônia agora, que estamos lutando contra ela, que é uma questão quase cultural, esses focos de queimada, mas que os números foram potencializados, porque o presidente é outro. Não é mais aquele que, quando voltava de viagens outras internacionais, demarcava mais terras indígenas. 14% do território nacional demarcado como terra indígena. E a projeção para o final desse governo, que não seria o meu, era chegar a 20%. E esse presidente saudando o socialismo e dizendo que faltava um presidente que eu vetei naquele momento. Um presidente que estava maduro demais, por isso que eu vetei para não poder comparecer ao evento. E ainda aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio de Freitas assinaram nesta sexta-feira os contratos de concessões de 12 aeroportos. As concessões vão render mais de 2 bilhões de reais para os cofres públicos. Além disso, são esperados investimentos de mais de 1 bilhão nos próximos 5 anos. Os aeroportos foram divididos em 3 blocos. Ao todo, 9 grupos de investidores apresentaram propostas. A espanhola Aena venceu a disputa mais importante, a dos terminais do Nordeste. A oferta foi de 1 bilhão e 900 milhões de reais para administrar os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande. O segundo lote, que compreende os terminais de Vitória, no Espírito Santo, e Macaé, no Rio de Janeiro, foram arrematados pela Suíça Zurique por 437 milhões de reais. Já o bloco Centro-Oeste, que inclui os terminais de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no Mato Grosso, foram arrematados pelo consórcio brasileiro Aeroeste por 40 milhões de reais. O valor arrecadado foi quase 1000% superior ao previsto pelo governo. Além disso, o Ministério da Infraestrutura estima um investimento de 1 bilhão 470 milhões de reais nos terminais dos próximos 5 anos. A concessão foi oficializada em um evento no Palácio do Planalto. Esse resultado extraordinário significa confiança. Isso mostra que o investidor confia no Brasil, confia na política econômica, confia na direção que está sendo dada, na direção liberal, confia que nós estamos no caminho correto. E eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho correto, e os números começam a mostrar isso. Quem vai ganhar com isso? Com certeza o consumidor. Vai ganhar uma melhor prestação de serviço, que é o objetivo primeiro das nossas concessões. Melhorar a prestação de serviço para o usuário. A gente fica muito feliz por o Brasil estar dando certo. Coisa errada existe ainda. Restos, que temos do passado a apagar, existe como operação da Polícia Federal hoje, parabéns à Polícia Federal, a sua ação nos Correios. E é mais uma prova que nós devemos cada vez mais afastar o Estado da vida do cidadão, a não ser naquelas coisas perfeitamente essenciais. O trabalho do Ministério da Infraestrutura tem nos ajudado em muito, em especial na economia, porque sem infraestrutura a economia não tem como ir para frente. O ministro da Infraestrutura também fez um apelo para que o Congresso Nacional mantenha o veto do presidente, que permite às companhias aéreas cobrarem pelo despacho de bagagens. Segundo Tarcísio Freitas, permitir essa cobrança é fundamental para o modelo de operação das empresas aéreas de baixo custo. Estamos na mesma direção de outros países do mundo e é fundamental que esse veto seja mantido no Congresso para que as empresas que têm como estratégia o baixo custo, elas realmente tenham um ambiente favorável para operar no Brasil. Vários governos de estados estão reduzindo o ICMS sobre querosene de aviação. Vários acordos de céus abertos estão sendo firmados. E quando a gente junta todos esses fatores com o investimento pesado na infraestrutura, tanto por meio das concessões, quanto por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil, nos aeroportos regionais, a gente só pode esperar
crescimento vigoroso do setor de aviação no Brasil. E o que é importante que eu vejo no Brasil, porque eu não posso elogiar o meu governo, eu não posso falar bem de mim mesmo. Eu acho que são os nossos atos, as ações dos 22 ministros, que estão fazendo com que o Brasil esteja recuperando a sua confiança. Sem confiança, realmente, nada pode ser materializado. Foi preso hoje o ex-deputado federal Índio da Costa em uma operação da Polícia Federal contra um suposto esquema de fraude nos Correios. A ação investiga uma organização criminosa que teria desviado cerca de 13 milhões de reais dos Correios e seria chefiada por Índio da Costa. Além de ex-deputados, mais 9 pessoas foram detidas. A ação teve a participação de 110 policiais e cumpriu 12 mandados de prisão, 25 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A operação, batizada de Postal Off, investiga a organização criminosa que teria desviado cerca de 13 milhões de reais dos Correios. Ele foi preso durante a manhã desta sexta-feira no Rio de Janeiro. Além do ex-deputado, outras 9 pessoas foram presas, entre elas o superintendente estadual de operações dos Correios, Kleber Isaías Machado. A investigação começou no ano passado em Santa Catarina e revelou que o grupo se estendeu para São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, o esquema era coordenado por empresários, funcionários dos Correios e agentes públicos. Todos agiam de forma ativa. A PF afirmou que pelo menos 10 empresas participaram da organização criminosa. Segundo a polícia, o grupo estava tão inserido dentro da estatal que até mesmo cargos da empresa tinham preços que poderiam custar até R$250 mil. O ex-deputado federal e relator do projeto de lei da ficha limpa, Índio da Costa, foi candidato a vice-presidente da República de José Serra nas eleições de 2010. Além disso, foi vereador e secretário de várias pastas no Rio de Janeiro. Índio da Costa também foi candidato ao governo do estado em 2018 e candidato à Prefeitura Carioca em 2016. Em nota, os Correios informam que colaboram plenamente com as autoridades, que permanecerá a contribuir com as investigações para a apuração dos fatos e reafirmou o seu compromisso com a ética, a integridade e a transparência. A defesa do ex-deputado Índio da Costa afirmou que não vai comentar a prisão porque ainda não teve acesso aos autos do processo. A nossa equipe não conseguiu contato com a defesa de Kleber Machado. Moradores de Blumenau, em Santa Catarina, viveram momentos de terror nesta sexta-feira. Clientes e funcionários de um banco foram rendidos durante um assalto. Os criminosos obrigaram os reféns a formar um cordão humano para impedir a aproximação da polícia. Muitos tiros foram efetuados para inibir a ação das autoridades. Tiro de metralhadora. Os bandidos exigiram malotes de dinheiro que teriam sido deixados na agência por um carro forte. Alguns clientes e funcionários do banco foram sequestrados. A fuga aconteceu numa caminhonete preta. Os reféns foram soltos pouco depois. A polícia investiga o caso e faz buscas pelos criminosos. Ninguém ficou ferido na ação, mas os disparos atingiram um transformador de energia elétrica e mais de 3 mil casas e comércios ficaram sem luz. E olha só, Jaqueto, um estudo publicado aí numa revista científica dos Estados Unidos mostrou que uma pessoa gasta em média quase 1 hora do seu dia fazendo o quê? Fofoca. Você faz fofoca? Eu faço comentários. Fofoca é a mulher que faz, é isso? Não sei, Regiane, eu não sei. Teve um assunto até no Brasil outro dia que estavam criticando a aparência física da primeira-dama da França, não é verdade? E aí virou um caso de fofoca. Fofoca. Deu mais atenção, parte da mídia, a esse assunto do que grandes assuntos relevantes do Brasil. Isso é verdade. Não é fofoca? Quer dizer, e ela é uma mulher que foi alvo da fofoca. Foi alvo da fofoca. Não foi ela que fez a fofoca. Mas o estudo mostrou ainda que fofocar pode ajudar a aliviar o estresse, agregar grupos, estreitar laços e até melhorar relacionamentos. Mas é claro, tudo tem um limite. Que atire a primeira pedra quem nunca
nunca falou mal de alguém. Isso aí acontece, né? A gente vai falar uma fofoquinha dos outros, né? Acontece. Sempre a gente fala dos outros, né? E as pessoas falam da gente também. Acontece. E tem muito fofoqueiro de plantão. É cada futrica. Não pode acontecer nada que já tá na Rádio Peão já. Você faz fofoca? Não, aí já não. Aí já é uma parte mais pro lado de mulher, né? Fofoca já é pro lado de mulher. Como é fofoqueira também. Não. É polêmico, mas tem gente que defende a fofoca, baseado na ciência. De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, ela ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Mas se falar mal dos outros virar um hábito, vai se tornar um problema. Falar mal de alguém, praticamente todo mundo fala em algum momento. Agora, quando isso é persistente, quando isso tem o objetivo de prejudicar o outro, às vezes até de destruir, né, isso é já um objeto de discussão, e por isso mesmo que há controles sociais para lidar com essa situação. Com a internet, a fofoca ganhou uma forma mais cruel. Através das redes sociais, internautas criticam e julgam pessoas que nem conhecem. Em julho deste ano, a influenciadora digital Aline Araújo, de 24 anos, tirou a própria vida depois de receber ataques virtuais porque foi abandonada pelo noivo e resolveu se casar sozinha. A jovem compartilhava sua luta contra a depressão na internet e mesmo assim recebeu um linchamento virtual. A internet é ótima, mas também tem esses problemas. Quer dizer, é possível comentar, é possível criar situações, falar mal, né? Como era possível também com carta, na própria televisão, no rádio. A internet potencializou isso, ela não criou essa situação. Esse comportamento pode afetar as relações pessoais e profissionais. No ambiente de trabalho, uma pessoa que adora criticar ou ampliar os boatos sobre os colegas não é bem vista. Às vezes ele acha que ele está abafando, porque as pessoas ficam próximas dele. E aí, qual é a última? E aí, você está sabendo o que aconteceu na reunião? Olha, você está sabendo quem vai ser demitido? Olha, você está sabendo quem vai fazer a viagem ou quem vai participar daquele treinamento? E aí ele se sente importante, porque no fundo, todo maledicente, fofoqueiro, tem uma necessidade não atendida. É uma ilusão psíquica de que ele falando dos outros, ele comentando dos outros, ele se torna importante. Para muita gente é difícil, mas tem um jeito para cortar a conversa fiada. É deixar a curiosidade de lado quando percebe que alguém está destroçando a vida alheia. E tem no ar um burburinho de que alguém vai se mandando embora, ou é um novo chefe que está chegando, alguma coisa assim. E aí você sai da reunião, a pessoa fala assim, e aí, você vai compartilhar? Vamos almoçar para você contar tudo o que aconteceu na reunião? Aí você fala assim, bom, mas por que você quer saber? Por nada. Então você não precisa saber. Né? É curiosidade. A curiosidade matou o gato. Mas afinal, por que falar mal do outro? Qual o motivo? De acordo com especialistas, existe uma resposta e ela está diretamente ligada com ele, o espelho. A fofoca tem a ver com a autoestima, uma necessidade de aceitação e uma autopromoção. O defeito que enxergamos no outro é muitas vezes aquilo que não enxergamos ou não queremos enxergar em nós mesmos. Uma pessoa bem resolvida e sem problemas com o espelho não costuma falar mal de ninguém. E daqui a pouco você vai ver aqui no Jornal das 22 um homem que fazem muita fofoca dele, viu, Regiane? É verdade. Jair Bolsonaro assina medida provisória que cria carteirinha estudantil digital. E ainda o furacão Dorian chega a Carolina do Norte com ventos de 150 km por hora e altas ondas. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que cria a carteirinha estudantil digital. Chamado ID estudantil, o documento terá validade para alunos de qualquer modalidade de ensino básico ou superior. A medida provisória foi assinada em um evento no Palácio do Planalto. A nova carteirinha estará disponível em um aplicativo de celular. Já o documento físico poderá ser emitido na Caixa Econômica Federal sem custo. O governo espera que o serviço esteja disponível para todos em até 6 meses.
A medida, que ainda precisa ser aprovada no Congresso, vai acabar com o monopólio de movimentos estudantis que concentravam essa emissão. Dessa maneira, o serviço será mais democrático e acessível. Além disso, segundo o governo, a ID estudantil vai combater entidades que defendem o socialismo. Com as maravilhas da internet que temos pela frente, essa questão que é simples, mas é muito bem-vinda. Tem muito estudante pobre que R$30 para ele por ano faz diferença. Eu já tive esses problemas quando fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Depois, como cadete e residente também, R$30 faz falta. Inclusive, estou feliz também, porque nós vamos poupar trabalho de uma minoria que representa os estudantes. Eles não vão ter que trabalhar mais. Afinal de contas, agora, o seu tempo laboral será zero. Não teremos mais uma minoria para impor certas coisas em troca de uma carteirinha. E essa medida de hoje, apesar de ser, vamos assim dizer, uma bomba, né? Mas é muito bem-vinda, vem do coração e vai ajudar, inclusive, a evitarmos que certas pessoas promovam nas universidades o socialismo. Socialismo esse que não deu certo em lugar nenhum no mundo e nós devemos nos afastar deles. O que nós estamos fazendo aqui hoje, presidente, é libertar cada jovem, cada estudante, em cada cantinho do Brasil. Não tem que pagar mais dinheiro nem para a Unis, nem para a UBS, nem para quem quer que seja. Basta acessar a internet, faz o seu cadastro e tem a sua identidade. O Brasil foi, e nesse momento é transformado pelo trabalho do presidente Bolsonaro e por toda a equipe do governo, com base no João 8,32. A verdade vos libertará. E é com a verdade e a liberdade que nós vamos fazer, presidente, aquilo, Carlos, que nós assistimos da porta da casa do senhor teu pai, quando ele disse: vou fazer desse país uma grande nação. Juntos, nós faremos, presidente. E a gente viu aí há pouco o presidente Jair Bolsonaro discursando, né? Hoje faz um ano que ele foi esfaqueado durante a campanha eleitoral. Neste domingo, o presidente vai passar pela 4ª cirurgia depois do ataque. Um ano depois do atentado contra o então candidato à presidência da República, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro já passou por 3 cirurgias. A 4ª operação está marcada para esse domingo no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Dessa vez, o objetivo é corrigir uma hérnia que surgiu no local das intervenções anteriores. A operação é de médio porte e vai ser feita pelo médico Antônio Luiz Macedo, que atendeu o presidente após o atentado. Em nota, o hospital informou que o médico elogiou a saúde de Bolsonaro e acrescentou que a hérnia incisional está localizada na parte abdominal, perto da cicatriz da facada do lado direito, onde foram realizadas 3 laparotomias. De acordo com a equipe médica, o pós-operatório vai levar cerca de 1 semana. A partir da cirurgia, o vice-presidente Hamilton Mourão assume o governo. A previsão, segundo o Palácio do Planalto, é que Bolsonaro retome o cargo já na quarta-feira. O presidente deve despachar do hospital enquanto se recuperar. O homem que tentou matar Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, está preso no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, ele se recusa a receber tratamento para controlar o transtorno delirante persistente. Em maio, o juiz Bruno Savino, da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, concluiu que Adélio era inimputável, incapaz de responder por seus atos. A Justiça determinou hoje que o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, pode deixar a prisão e cumprir a pena no regime semiaberto. Ele, porém, terá de usar tornozeleira eletrônica.
A autorização foi da primeira vara de execuções penais de Curitiba. João Vacari Neto está preso no Paraná desde abril de 2015 e foi alvo da 12ª fase da Lava Jato. Nesse processo, em que foi concedido o benefício, o ex-tesoureiro foi condenado a 6 anos e 8 meses por corrupção passiva, por ter recebido propina em um esquema envolvendo a Petrobras. Como já cumpriu 2 anos e 3 meses, ele teve o direito de progredir para o semiaberto conforme a juíza. O Ministério Público Federal foi favorável à decisão sobre o cumprimento da pena em regime semiaberto. A magistrada autorizou a saída dele da prisão, desde que não haja impedimentos por conta de outros processos. E depois de causar estragos na sua entrada pelos Estados Unidos, o furacão Dorian chegou à Carolina do Norte. Moradores ficaram ilhados, mas a boa notícia é que agora ele deve se deslocar de volta rumo ao oceano. O furacão Dorian chegou à Carolina do Norte com ventos de 150 km por hora e altas ondas. A força da ventania arrancou o telhado de casas. Esta moradora disse que acordou com um barulho forte. Somente nas Carolinas, mais de 900 mil pessoas receberam ordem para evacuar. A região foi atingida por pelo menos 3 tornados. Apesar dos estragos, de acordo com a Central Nacional de Furacões, Dorian perdeu intensidade hoje e foi reclassificado na categoria 1. A previsão é que ele não vá para o continente e siga de volta ao oceano. O estado da Flórida estava na rota do furacão, mas praticamente saiu ileso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Flórida teve muita sorte. Mesmo com menor intensidade, autoridades americanas seguem em alerta. Nas Bahamas, onde o furacão chegou no fim de semana com muita força, mais de 75 mil pessoas precisam de ajuda. Hoje, kits de abrigo e higiene, além de máquinas para limpar as estradas, chegaram ao arquipélago. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão com equipes na região dando suporte. O primeiro-ministro das Bahamas disse que Dorian deixou o país devastado. Segundo as autoridades, ao menos 30 pessoas morreram, mas o número ainda pode aumentar. E a seguir, Brasil e Argentina assinam acordo de livre comércio de carros entre os dois países. E ainda na Índia, uma mulher de 74 anos dá à luz a 2 meninas. Brasil e Argentina assinaram hoje o acordo que prevê livre comércio de carros entre os dois países dentro de 10 anos. A Argentina é o maior cliente da indústria brasileira nesse setor, mas as vendas têm caído com a crise econômica que o mercado argentino enfrenta nos últimos anos. O novo acordo deve começar a valer em até um mês e cria uma regra em que as exportações não podem ultrapassar 1,5 vezes do valor que um país importa para o outro. Celebramos o nosso acordo do Mercosul, primeiro, como disse nosso secretário de Comércio Exterior, Marcos Troil. Avançamos com a União Europeia, depois com a Área de Livre Comércio Europeia. Estamos em acordo também em negociações com o governo do México, em negociações iniciais com o governo americano, e a nossa decisão estratégica é de uma abertura gradual, porém segura. Nós vamos abrir a economia brasileira. Esse novo acordo terá impacto nos resultados das exportações de automóveis do Brasil, que caíram 41,5% na comparação com o mesmo período de 2018. Enquanto o tratado não começar, os dois países continuarão a seguir o contrato assinado em 2016. O presidente da Argentina, Maurício Macri, destacou que o acordo dará mais previsibilidade para as montadoras planejarem investimentos na região. O líder argentino disse que a indústria automotiva é o segundo maior complexo exportador do país e representa mais de 40% das exportações industriais, o que faz gerar mais de 160 mil empregos. Segundo o ministro da Produção argentina, o acordo não interfere no contrato fechado recentemente entre o Mercosul e a União Europeia. Não podíamos ir a livre comércio com a União Europeia e não ter livre comércio dentro do Mercosul. O entendimento atual venceria em junho do ano que vem.
Mas os dois ministros negaram que o novo pacto tenha sido antecipado por causa de uma provável vitória da oposição nas eleições presidenciais da Argentina em outubro. O processo eleitoral não é que acelerou a toma de decisões com respeito ao acordo que estamos fazendo. Nós acreditamos que estamos fazendo um acordo que é independente de período de eleição, independente de quem é o presidente ou não. Então nós estamos muito seguros e muito tranquilos, nós estamos fazendo algo que representa o interesse das duas nações. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,71% e encerrou o dia cotada a R$ 4,80 na venda. A lei que obriga o Reino Unido a solicitar um adiamento adicional no Brexit, na ausência de um acordo com Bruxelas nas próximas semanas, foi finalmente adotada nesta sexta-feira, com a aprovação da Câmara dos Lordes. A Câmara Alta da Grã-Bretanha aprovou nesta sexta-feira um projeto de lei que forçaria Boris Johnson a adiar o Brexit. Este é um novo revés para o primeiro-ministro britânico que busca convocar eleições antecipadas. O projeto ainda precisa da aprovação formal da Rainha Elizabeth II para se tornar lei. Se isso ocorrer, o Brexit deve ser adiado para além do prazo atual de 31 de outubro, caso Johnson não consiga chegar a um acordo de divórcio com a União Europeia. O premier havia afirmado antes que prefere morrer do que pedir um adiamento. Boris Johnson visitou nesta sexta-feira a Escócia em um ambiente pré-campanha, mas ele está cada vez mais abalado pelas derrotas no parlamento e a renúncia de seu irmão. 6 semanas depois de chegar ao cargo, Johnson está encurralado, sem maioria e incapaz de cumprir sua grande promessa de retirar o país da UE em 31 de outubro a qualquer custo. Na segunda-feira, o parlamento organizará uma nova votação sobre a possibilidade de antecipar as eleições, mas não parece que Johnson conseguirá obter o apoio necessário. Olha só, Giaqueto, que história incrível que aconteceu na Índia. Parece até inacreditável, vai. Uma mulher de 74 anos deu à luz a 2 meninas. E apesar da idade, Regiane, ela é mãe de primeira viagem. Nunca teve filhos. Ela disse que pensou em engravidar depois que uma vizinha de 55 anos teve um bebê. A idosa de 74 anos engravidou através de uma fertilização in vitro. Ela tinha o sonho de ser mãe, mas nunca conseguiu engravidar naturalmente. Com a ajuda de um médico, a mulher realizou o procedimento e não só veio uma filha, foram 2. A indiana passou por uma cesárea e, por causa da idade avançada, segue em observação no hospital pelos próximos dias ao lado das filhas. O pai das crianças tem 80 anos e eles estão casados desde 1962. O nascimento das gêmeas reuniu a família no hospital e, segundo o médico que realizou a cirurgia, a idosa já faz planos para as meninas. Ele considerou que o nascimento das gêmeas é um novo sopro de vida para a nova mamãe. E a seguir, em São Paulo, metrô e CPTM investem no QR Code para vender as passagens. E ainda, cerca de 5.000 lojas vão oferecer descontos de até 70% na Semana do Brasil. Amanhã é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil. Foi no 7 de setembro que aconteceram os principais fatos que resultaram na nossa independência. Foi nesse dia, em 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação soberana. E o feriado é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. Um dos principais desfiles acontece na capital federal. A programação terá início às 9 horas da manhã. Será o primeiro desfile de Jair Bolsonaro à frente da presidência da República. Um momento simbólico, já que o chefe de Estado e muitas autoridades do atual governo fizeram carreiras nas Forças Armadas. Bolsonaro vai acompanhar o evento na tribuna de honra, no palanque presidencial, ao lado de autoridades civis, militares e religiosas. Mais de 4.500 pessoas vão desfilar na esplanada dos ministérios. O tema do evento é Vamos Valorizar o que é Nosso. Até 20.000 pessoas devem acompanhar a festa cívica nas arquibancadas.
O encerramento vai ficar por conta da Esquadrilha da Fumaça, que vai apresentar o tradicional show acrobático no céu de Brasília. As companhias de trem e metrô de São Paulo decidiram fazer um teste com a tecnologia QR Code, que é uma espécie de código de barras para a liberação das catracas. Assim, os passageiros podem usar o celular para pagar a passagem. O sistema ainda será testado por 45 dias e em apenas 7 estações da capital. Também, por enquanto, apenas uma passagem será vendida por vez. O bilhete magnético está com os dias contados. O metrô e a CPTM estão apostando no QR Code para vender as passagens. O QR Code é um holograma. É lido por um celular que traduz o código. No caso dos trens e do metrô, o escaneamento vai resultar em folhas de papel. Pronto, esta é a passagem para a próxima estação. Até o dia 18 de outubro, será possível testar o QR Code nas estações da CPTM, Autódromo, Tamanduateí, Dom Bosco e Aeroporto Guarulhos. No metrô, nas estações São Judas, Paraíso e Pedro II. Na CPTM, 25% dos usuários ainda usam o bilhete magnético e no metrô, 15%. A proposta é substituir pelo QR Code. O que você acha disso? Mais prático, né? Super acessível, né? Todo mundo hoje em dia anda com celular, então a gente acaba não perdendo tempo comprando passagem, carregando bilhete, consegue utilizar aí de uma forma mais otimizada, né? Bem mais prático, né? São 3 formas para adquirir a passagem por QR Code: na bilheteria, nas máquinas de autoatendimento por cartão de débito e pelo aplicativo no celular com cartão de crédito. É tudo muito simples, só aproximar e pronto. A leitura é bem rápida. Eu achei bem fácil, só colocar, já escreve lá, passar. Achei bem fácil. Vai utilizar mais vezes? Com certeza, sim, sim. O projeto está em fase de teste e a ideia é reduzir custos para o metrô no que diz respeito à manutenção de equipamentos e à emissão de bilhetes magnéticos e cartões e beneficiar o próprio usuário, trazendo praticidade, agilidade e segurança. Mas vale lembrar que para adquirir uma passagem pelo aplicativo, você precisa ter sinal no celular. Um fator que dentro do metrô pode se tornar uma grande dificuldade. Você se sentiria seguro fazendo essa compra fora do metrô? Depende de onde fica a estação, depende do policiamento ao redor, depende de tudo, né? Mas acredito que não tenha nenhum problema, a gente já anda mexendo mesmo, é só tirar do bolso e passar para entrar na catraca. Acho que não tem problema nenhum, a gente anda com o celular de uma forma geral, de qualquer forma mesmo, então o risco vai ser diferente, o risco vai ser o mesmo, né? Começou hoje a Semana do Brasil, que está sendo chamada de Black Friday do governo. Cerca de 5.000 lojas irão oferecer descontos que chegam a 70% até o próximo dia 15 de setembro. A promessa é de bons descontos. E se tem uma coisa que o consumidor gosta, é de promoção. Não tem jeito e a gente tem que aproveitar esse momento para comprar, né? A Semana do Brasil faz parte das comemorações do dia 7 de setembro. É um evento de descontos criado pelo governo em parceria com a iniciativa privada que tem o objetivo de estimular o consumo e movimentar a economia do país. A expectativa é que com esse evento, com as promoções que devem ocorrer, isto vai fazer com que o comércio tenha um movimento bem mais forte do que setembro do ano passado e até concorrer com agosto aí que teve o Dia dos Pais, né? O mês de setembro costuma ser mais fraco para o comércio, porque não tem uma data especial, nem feriado prolongado, porque o 7 de setembro cai no sábado. Toda a nossa coleção de outono e inverno, ela está com descontos de até 80%. São peças incríveis para esse clima que a gente tem que um dia é verão, outro dia é inverno, a gente acaba usando casaco quase o ano inteiro, então é um investimento. E nessa Semana do Brasil a gente vai estar com todos esses descontos, além de toda cliente que vier pela Semana do Brasil vai ganhar uma pulseirinha para acreditar nesse país que é tão nosso, né?
Cerca de 5 mil empresas e entidades estão mobilizadas. O consumidor pode encontrar preços atrativos. Além do varejo, outros setores como o bancário e imobiliário aderiram à campanha, que é inspirada em outros países, como os Estados Unidos, onde começou a Black Friday. A ideia é que a versão brasileira seja realizada todo ano. A ideia é tornar isso um calendário permanente, que há tempos o comércio vinha procurando alguma promoção para setembro, e eu acho que essa promoção deve se tornar permanente. Agora vamos ver o resultado, a expectativa é muito boa. O governo espera que o aumento do consumo ajude a economia a recuperar o fôlego. Até porque, ao estimular as vendas, a indústria precisa ligar as máquinas para repor os estoques. A indústria produzindo mais é cíclico, né? Então eu tenho que contratar mais e com mais gente trabalhando aumenta o consumo. A gente vive um momento que as coisas não estão funcionando exatamente nessa velocidade cruzeiro da maneira que deveria, que é o esperado, né? Então as pessoas, tem muita gente sem emprego, muitas pessoas com dívidas e aí acabam colocando o consumo para consumir aquilo que é o extremamente necessário. Mas para o consumidor fica o alerta para não comprar por impulso. De acordo com a economista, é importante ter as contas em dia para poder aproveitar as promoções. Quem vai comprar só pelo estímulo, só porque está na liquidação, pensa, eu quero ou eu preciso? Porque, por exemplo, uma blusa que custava R$100 e agora ela está custando 60, na verdade, se não está no meu planejamento, não é que eu vá economizar 40, eu estou gastando 60 que não estava no meu plano. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Boa noite, fiquem na paz.